É uma alegria ter a sua presença neste canal, saber que o teu coração se encontrou com um desejo, o desejo de poder crescer na vida espiritual através da vida dos santos. Este é, sem dúvida, o motivo deste canal, procurar levar cada um de nós a uma intimidade maior com Deus. Se esse também é o seu objetivo, se inscreva no canal e participe conosco todos os dias. Temos aí um caminho espiritual a percorrer através da vida desses grandes homens e mulheres. Bom, quero apresentar a você hoje a vida de São Turíbio. Você sabe quem foi este homem? Vamos falar um pouquinho sobre ele nesse dia. São Turíbio é espanhol, nasceu em 1538 e se formou no direito, naquilo que é a profissão que ele vai exercer por muitos anos como jurista. Ele vai se formar em duas universidades muito conceituadas na época, que é a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca. Sem dúvida, passou a ser um homem conhecido pela sua capacidade justamente de falar, de justificar aquilo que são as direções corretas. Não demorou muito para que chamasse a atenção justamente do rei e fosse indicado para ser arcebispo de Lima. Olha só, ele passou então de ser leigo a arcebispo. Tem todo um caminho aí, temos que se tornar diácono, depois diácono padre, depois bispo, e geralmente depois se faz um tempo de bispo, se torna arcebispo. Olha só, ele já passou por todo este caminho de uma vez. Imagine que em apenas 4 domingos este homem saiu da condição de leigo para a condição de arcebispo e foi enviado a Lima para que pudesse cumprir a sua missão. Tem hora que a gente percebe que Deus tem alguma pressa conosco, com a nossa vida, com aquilo que Ele quer construir no nosso redor, aquilo que Ele quer cultivar. Sem dúvida, talvez Deus tenha essa pressa na sua vida. Por isso, preste atenção no que Deus pode fazer, muitas vezes com você. E às vezes a gente até olha um pouco para trás e percebe quanta mudança Deus fez em pouco tempo na nossa vida e na nossa história. Mas ele chegou lá e encontrou uma situação difícil. Nós estamos falando aqui já no início da colonização espanhola e por isso temos ali colonizadores que foram para essas regiões e estavam vivendo uma vida fora daquilo que é o valor evangélico. Só que o que acontecia? Os padres que foram enviados para lá viam aquela vida que não condizia com o evangelho, mas em vez deles irem lá e corrigirem, eles passaram também a fazer vista grossa. E foi a primeira coisa que o arcebispo corrigiu, a integridade. Aí o que os padres falaram? Este aqui é o costume. E São Turíbio ele respondeu o seguinte: Jesus Cristo não é costume. Ou seja, Jesus Cristo não é costume, é verdade. É aquilo que é correto. Quantas vezes entra costume nas nossas vidas e esses costumes não têm a ver com o Evangelho? Ou às vezes nós percebemos em volta de nós e também como nós de certa forma aderimos, temos dificuldade de corrigir também aqueles que estão lá sobre nossa responsabilidade e que estão trazendo para dentro deles e em volta no convívio familiar um costume que não provém de Deus. Quantas vezes, por exemplo, pode entrar esses costumes com a música, com aquilo que são as ideologias e assim por diante? Prestem atenção, porque Jesus Cristo não é costume, Ele é verdade. Bom, ele foi se destacando neste cuidado, um zelo pastoral muito grande, ele cuidou muito da evangelização dos indígenas, foi até eles, entrou na realidade deles. Uma das coisas que a gente precisa sempre pensar eu tenho entrado na realidade das pessoas que estão em volta de mim ou eu me mantenho muitas vezes distante? Se nós queremos exercer a caridade, nós precisamos nos aproximar, precisamos entrar. Às vezes as visitas, as casas, têm se tornado uma coisa tão incomum. E olha que não estamos falando só por causa da pandemia, mas também por uma falta realmente de escolha de nós cristãos, de poder ir ao encontro do outro. Precisamos sair daquela rotina costumeira, vamos dizer assim, que nos deixa na nossa própria realidade e não nos permite encontrar com a realidade do outro. E muitas vezes, não indo encontrar a realidade do outro, começamos a criticar aquelas realidades.
Quantas vezes nós podemos cobrar isso das nossas autoridades religiosas quando nós dizemos, mas o padre fala isso, mas ele não vem aqui me visitar? Olha, o que o padre está dizendo, mas ele não conhece essa realidade. Como é bom quando o sacerdote conhece a realidade da qual ele fala. E por isso também, como é bom se você também conhece a realidade da qual faz parte, assim, o seu círculo de amigos. Pense, porque isso faz parte também da nossa missão, faz parte daquilo que Deus nos chama. E com ele não foi diferente. E ele começou a se destacar por esse zelo. Ele foi de uma forma tão profunda vivendo isso, que ele começou a despojar-se de tudo que possuía, vender os móveis, chegou a vender as suas roupas, tudo que tinha, para que pudesse dar tudo o que tinha àqueles que precisavam. Imagine aqueles que estavam perto dele, começavam a dizer, não precisa de tanto. Mas ele não se poupou em nada, nada do que tinha, nada daquilo que era já a sua reputação de antes de ser arcebispo. Ele não se preocupou com isso, ele preocupou-se que ele não podia acostumar-se com aquilo que não era o Evangelho, mas ele queria que realmente Jesus pudesse ser a verdade, realmente na vida de todos aqueles que Deus o confiava. E ele então foi muitas vezes fazer visitas e missões. Não parava simplesmente naquele lugar, na sua igreja, na sua pequena realidade, não. Ele ia ao encontro de todos aqueles a qual ele confiava. Então fez muitas missões, né? Foi realmente um apóstolo, um peregrino, um missionário no campo onde ele estava sendo responsável. Isso também vale para cada um de nós. Que Deus possa nos ajudar neste caminho. Lembrando que, como ele, nós precisamos sempre basear a nossa vida na oração. E embora ele tivesse uma vida apostólica de visita muito intensa, mais intensa ainda era a sua vida de oração e de encontro com Deus. Que assim seja também a nossa vida. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.